Carta a um divorciado. Amado amigo, paz seja contigo. Como cristão, amante da santa e pura palavra de Deus, devo admitir que vejo no caráter do Senhor uma verdadeira paixão pelo matrimônio. Adão não tinha reclamado da solidão, mas Deus reclamou e achou que não era bom que o homem estivesse só. Jesus iniciou seus milagres manifestos em um casamento e foi além. Inspirou Paulo a comparar sua relação com a igreja com um casamento. Assim sendo, só por concluir que Deus olha de maneira especial para essa instituição. Não é apenas uma alegoria ou comparação. A coroação de um projeto familiar e a completude de um propósito milagroso do Senhor são apontados no casamento, visto que, na criação, tomando o corpo de um homem, o Criador transformou em dois. Formou também a mulher, para que em seguida, a partir desses dois, ele fizesse apenas uma só carne. Gênesis 2:24. Ademais, Salomão, distribuindo sabedoria, consagra como provérbio de elogiosa inteligência a afirmação de que bens materiais e recursos financeiros podem ser conquistados por herança ou por legado dos pais, mas o casamento com uma pessoa equilibrada é um legítimo presente de Deus. Provérbios 19:14. Não há dúvidas, o casamento é uma instituição divina. No entanto, parece que o homem tem um talento diferenciado para profanar os ambientes consagrados por Deus e separados para o deleite próprio. O Éden era um paraíso customizado para o prazer da humanidade. O tabernáculo era um lugar de intimidade, redenção e comunhão entre o homem e o grande Eu Sou. O templo era ambiente de adoração e manifestação da glória de Jeová. Todos esses ambientes criados para, dentre outras finalidades, confortar, redimir e conferir paz aos homens, foram profanadas. Com o casamento, não tem sido diferente. Não podemos negar que a quebra do vínculo matrimonial fere a vontade divina e entristece a Deus. Contudo, nossas condutas e suas, muitas vezes nefastas, consequências são moduladas pela ação do tempo. O tempo, esse canalha, não se suspende para nos esperar. Não aceita trégua, não confere segunda chance. Ele simplesmente avança e, como um rolo compressor, destrói e fulmina quem se coloque à sua frente. Como lidar com erros cometidos no passado? O que fazer de que os votos feitos no altar perante Deus e os homens foram quebrantados? Ou quando a relação se transformou numa insuportável e doentia prisão? Como lidar com o peso e a culpa de dar fim a um projeto que, diante de Deus, prometeram se cultivar até o fim da vida e de separar o que Ele uniu? Um casamento fracassado normalmente deixa cicatrizes e marcas que vão muito além da retirada de um sobrenome e de uma partilha de bens. Elas penetram no âmago das emoções mais doloridas e importam em dores das quais muitas pessoas jamais se curam. Chega a ser quase esquizofrênico o desafio de encarar como um estranho aquela pessoa que você naturalmente via despida por tanto tempo e que deixava seu cheiro característico no travesseiro ao seu lado todas as manhãs ao se levantar. Por isso, a Bíblia diz de maneira mais clara possível: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2:16. Não, isso não foi uma metáfora ou força de expressão. Deus odeia o divórcio. Entenda isso exatamente da forma como está escrito. Entretanto, existe uma verdade que nossa tradição religiosa muitas vezes nos oculta. Não é apenas o casamento que é protegido por Deus. Nossa alma, nossa integridade, nossa saúde física, mental e espiritual e nossas emoções são todas componentes indissociáveis de nosso corpo, ou como Paulo chama, do templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que há um juízo de destruição sobre os que corrompem esse templo.
Certa feita ouvi de um amigo uma expressão que me intrigou profundamente. O casamento se tornou o novo sábado para os fariseus modernos. Nesse contexto, gostaria de abrir um pequeno parênteses histórico. Deus viu seu povo escravo no Egito e o libertou para que rumasse à terra prometida. No deserto, lhes deu de presente um dia de descanso, ordenando que nenhum trabalho fosse realizado nesse dia, para que se lembrassem do que eram escravos, mas agora estavam livres. Algum tempo depois, se afirmaria que o sábado foi feito para o homem em seu benefício, e não o homem para o sábado em seu aprisionamento cego. Marcos 2:27. Com o avançar do tempo, o homem passou a entender que o sábado seria uma simples regra criada por Deus, com o objetivo de que o homem apenas lhe obedecesse cegamente e com isso fosse merecedor das bênçãos espirituais, uma espécie de prova a ser enfrentada. Grande bobagem. Tomaram por pecado grave o fato de Jesus curar pessoas no sábado, o que seria verdadeira profanação. Fazer o bem às pessoas era lícito, desde que não afrontasse o sábado, ou seja, o sábado se tornou mais importante do que o homem, e este virou refém daquele. Amar o sábado se tornou mais relevante do que amar o próximo. Percebe como faz sentido a afirmação do meu amigo? Parece que, para muitos religiosos, o casamento se transformou realmente num novo sábado. Portanto, a regra é: se machuque, seja traído, se viole, seja subjugado, seja espancado, seja um traidor, seja envergonhado, mas jamais seja amado. Cultive ira, amargor, depressão e mágoas, mas jamais se divorcie. O divórcio, sim, é um pecado mortal. Perceba, não estou incentivando, em nenhuma hipótese, a banalização do casamento e chancelando uma pretensa permissão divina, a anulação das promessas feitas acerca do desejo de serem uma só carne. Quem afirmar o contrário será culpado de grave deturpação perante Deus e perante os homens. Não tenho dúvida de que o plano ideal e o melhor cenário é que você que ainda está em vias de divórcio não efetivado, busque forças para se satisfazer com o preenchimento do Espírito Santo. Ele pode restaurar alianças e curar feridas da alma, exercendo plenamente o perdão, e assim você se tornará um agente de transformação no seu lar, influenciando e santificando seu cônjuge para que ele alcance a conversão verdadeira e para que uma genuína mudança aconteça em sua família. Não limite o poder de Deus. Há um vinho novo e ainda mais saboroso preparado para casamentos em que já não há festa. Dispersar os convidados e encerrar os festejos pode ser um sinal de que você não crê na ação de Cristo. Contudo, sinceramente consigo perceber que muitas vezes, como conselheiros ou líderes, tem sido cômodo e covarde da nossa parte dizer para as pessoas sôfregas e infelizes da cadeira onde estamos que elas devem assumir o ônus da escolha que fizeram e viver até a morte com uma pessoa estranha, que irá envergonhá-la enquanto puder. Isso não me parece lógico ou bíblico. Lutar, orar, confiar e buscar são os seus deveres, mas preciso dizer que talvez essa possa ser uma tarefa arduamente custosa e que possivelmente você não mais reúna condições morais, psíquicas e espirituais para suportar tamanha batalha neste momento. Fazer essa situação perdurar só fará com que a pessoa acumule sofrimento e mágoas. Vale ressaltar, mais uma vez, que isso não quer dizer vá em frente, se divorcie. Absolutamente. Não encare essa carta como um incentivo. O divórcio está muito distante de ser uma salvação. Aliás, é justamente o contrário. Só quem já passou pelos efeitos devastadores do término de um casamento sabe como não há nada de salvífico nessa tão brutal dissolução de vínculo. Não brinque ou subestime o poder letal de uma separação. O seu patrimônio será o campo que sofrerá a menor lesão. Prepare-se para as feridas emocionais, sociais, morais e espirituais que surgirão. Não há outra maneira de definir divórcio é pecado. Não há outra maneira de definir divórcio é pecado. Em verdade,
Tomando emprestado as palavras de um conhecido pastor, o divórcio é como um remédio amargo, cheio de efeitos colaterais bombásticos que trazem prejuízos incalculáveis, mas que deve ser administrado em situações extremas para que o paciente não morra. É como a quimioterapia, um tratamento que faz um mal terrível a quem o recebe e só se ministra a quem tem a indicação precisa e única para essa necessidade. Administrá-la a quem tem uma simples gripe é absolutamente louco e contraindicado. Tenho visto muitos casamentos gripados que poderiam ser tratados com o antitérmico de oração, com o descongestionante do diálogo e com a hidratação do perdão, mas que recorrem à bombástica medicação do divórcio. Os resultados são catastróficos. Cuidado, não há nada tão ruim que não possa piorar. No entanto, ainda há aqueles que se precipitam e trataram o casamento sem o rigor santo que deveriam conferir a essa e divina relação. Pessoas que se divorciaram influenciadas pela ótica de relacionamentos descartáveis e compromissos ridiculamente fluidos que hoje imperam. Por isso, agora se percebem em pecado perante Deus, mas já não encontram ocasião para a reconstrução dessa afinada relação, em face dos rumos que as vidas tomaram. Haveria perdão para você que hoje conhece uma verdade que não conhecia antes? Ou será que existe remissão e recomeço para você que foi confrontado pelo Espírito de Deus após deixar que impulsos, mágoas, tentações, fraquezas ou outras circunstâncias igualmente fúteis fizessem desmoronar o relacionamento matrimonial anteriormente contraído? O 4º capítulo de João fala de uma mulher que foi perdoada por Cristo depois de ter tido 5 casamentos desfeitos e de viver uma relação de adultério. Costumamos chamá-la de mulher samaritana. Seu nome não é mencionado na Bíblia. Talvez para evidenciar que se trata de um perfil não muito distante de qualquer um de nós. Poderia ser eu. Era uma pessoa conhecedora das tradições religiosas, sabia da história de Jacó e sobre o poço que legara ao seu povo. Conhecia as divergências teológicas relacionadas ao lugar correto para se adorar a Deus, mas nem isso foi capaz de impedi-la de ser casada 5 vezes. Numa época em que o divórcio era consideravelmente mais condenável do que hoje, e de engatar um 6º relacionamento, desta vez adulterino, haveria salvação para essa mulher? A narrativa bíblica provou que Jesus transformou aquela mulher de ficha suja em ré primária perante Deus. Os efeitos de sua atitude permaneceram. Perante a sociedade, ela ainda era uma divorciada, mas perante Deus, ela foi feita noiva do Cordeiro. Cristo a aceitou independentemente do seu passado e até do seu presente. Jesus não só sabia o que ela tinha vivido, como também lhe mostrou que estava ciente de tudo, a ponto de que o testemunho dela foi expressar que aquele profeta houvera revelado tudo quanto havia feito. Ninguém engana a Deus. Ele sabe tudo o que você tem feito, inclusive as motivações do seu divórcio. Outro sim, ele conhece os seus sentimentos atuais e identifica se há em você o desejo de redenção e de reconciliação com ele. Possivelmente, os efeitos de suas escolhas permanecerão. Talvez o seu estado civil permaneça como vítima de um divórcio, mas um novo relacionamento eterno com uma aliança de fogo que não se desfaz e firmado pelo juramento de um noivo que não mente ou se arrepende se iniciará, abrindo as portas de uma felicidade plena jamais experimentada. Jesus disse à mulher samaritana que ela beberia da água que jorra para a vida eterna. Ela, que procurava a água de poço no horário mais impróprio e insalubre do dia, encontrou a água da vida no momento mais vergonhoso e vexatório de sua história. Será que você também não seria acolhido por Deus depois de passar por esse tormentoso capítulo da sua vida? É sempre tempo de abrir o coração. É sempre tempo de abrir o coração, o seu coração a Cristo e buscar respostas nele. O que ele disser será a verdade. O restante será engodo e opinião humana. Fraternal abraço, no amor de Cristo, o nosso noivo.